A missão do cristão é compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Aí está a grande tela. Não deve sair do nosso olhar. A nossa tarefa, nossa missão como cristãos, compartilhar o Evangelho, compartilhar as verdades de Jesus Cristo. O resto é resto. Mas durante 2000 anos, puseram ênfase em um outro lugar. Criaram igreja, 1500 anos de igreja. Depois, mais 500 anos de denominacionalismo e tradicionalismos. E dentro desses sistemas, dessas bolhas, dessas matrizes, colocaram dogmatismo, teologia dogmática ou sistemática. Colocaram catecismos. Nos desviaram do Evangelho de Jesus Cristo. Qual o resultado? Qual o produto? Ovelhinhas de Jesus. O que isso quer dizer? Cristãos obedientes, escravos do sistema, escravos das bolhas, escravos das religiões, amarrados por dogmas, por doutrinas, por catecismos, ovelhinhas de Jesus. A ovelha tem uma característica, ela não tem garra, ela adora ser dirigida, ela não é o cabeça, ela é a cauda. Ela precisa de um pastor para guiá-la aos campos verdes, aos campos de alimentação. É nutrida pela direção do outro. É dependente. Esse não é o projeto de Deus. Esse não é o projeto de Deus. Deus não quer o homem dependente do outro, ou do sistema, ou das bolhas, ou das matrizes.
que é que Deus quer? Deus quer um homem dependente do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Mas durante 2000 anos o Espírito Santo ficou esquecido. 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 Com isso entristeceram o Espírito Santo. Entristeceram o Espírito Santo. Entristeceram o Espírito Santo. Puseram em primeiro lugar as igrejas. As igrejas. As igrejas. As igrejas. E elas dizem, Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. E para lá a humanidade tem afluído durante 2000 anos. A igreja tomou o primeiro lugar. A igreja tomou o primeiro lugar. Afastaram o Espírito Santo. Afastaram o Espírito Santo. Afastaram o Espírito Santo. E puseram a igreja em primeiro lugar. E a igreja ousa encheu de doutrinas, de dogmas, de teologia sistemática, de catecismos, e ficaram enrolados, amarrados, acorrentados nas ideologias humanas, presos, cativos, produto ovelhinhas. Ovelhinhas. Mas não é isso que o Evangelho quer. O Evangelho quer gladiadores. O Evangelho quer gladiadores. O Evangelho quer gladiadores. O que é isto? O que é isto? Homens que manejem bem a palavra, a espada da verdade. Homens que manejem bem a espada da verdade. Homens que manejem bem o quê? A espada da verdade. Aí está a linha. Aí está o Evangelho. Isto é, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, divulguem o Evangelho, compartilhem o Evangelho. Aí está a nossa missão, aí está a nossa espada. A nossa espada. A nossa espada. O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. Aí está a missão do cristão. A missão do cristão. A missão do cristão. Compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. A missão do cristão. Este não será dependente de outro. Ele será iluminado pelo Espírito Santo. Ele vai crer na direção do Espírito Santo. Na direção do Espírito Santo. Na direção do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Jesus o disse. O Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade. O quê? Nos guia em toda a verdade.
nos guia em toda a verdade, nos guia em toda a verdade, nos guia em toda a verdade. Quem? Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Jesus disse, Ele é o outro Consolador. Ele é o outro Consolador. Ele é o outro Consolador. Quem? Espírito Santo. Espírito Santo. É o projeto de Deus que Jesus agora seja apresentado pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Assim a verdade terá uma unidade, uma unidade, uma unidade. O foco da nossa direção é o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Mas o homem escolheu colocar igrejas, 1.500 anos de igreja, depois mais 500 anos de denominacionalismo, acrescentando tradicionalismo e nos entupindo de dogmatismo, teologia sistemática, cordas, nos ataram, nos deixaram. Ficamos sem movimentação, amarrados em catecismos, amarrados em dogmas, amarrados em doutrinas, igrejismo. Aí nos fizeram ovelhinhas de Jesus, ovelhinhas graciosas, dependentes dos homens, das ideias dos homens, dos projetos dos homens, dependentes, não de Deus, mas das formas humanas, das matrizes humanas, das bolhas humanas, do sistema humano. E fizeram-nos idiotas úteis, trabalhando para uma causa humana, para objetivos humanos, para formas humanas, para bolhas humanas, sistemas humanos, matrizes humanos, marcas humanas, digital humana, forma humana. Nos separaram de Deus, tiraram da nossa vista o Evangelho de Jesus Cristo. Não sabemos como usar a espada do Espírito. Não sabemos como manejar a espada do Espírito. Somos caudas e não cabeça. Mas Deus quer que sejamos cabeça e não cauda. Esse é o projeto de Deus.
Deus quer gladiadores do Evangelho, espadachins. Aquele que maneja bem a palavra da verdade, a espada do Espírito Santo. A espada do Espírito Santo. Esse vai ser divulgador do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o projeto de Deus. Cristãos, compartilhe o Evangelho de Jesus Cristo. Compartilhe o Evangelho de Jesus Cristo. Compartilhe o Evangelho de Jesus Cristo. Quando você fizer isso, quando os 4 cantos do mundo estiverem cheios do Evangelho de Jesus Cristo, a chave do reino de Deus virá o fim, virá o fim, virá o fim, virá o fim. Jesus virá a essa terra. Jesus virá outra vez. Esse será o fim desse sistema, dessas matrizes, dessas bolhas, o fim das ideologias, marcas e formas humanas. Mas depende de você e de mim, de nós. Deus não vai enviar anjos para pregar o Evangelho, para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele deu essa missão, entregou essa missão nas nossas mãos. Quem tem que compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo? Você, eu, nós temos que compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa tarefa. Aí está a chave do reino de Deus. Deus quer que cada ser humano seja detentor das chaves do reino de Deus. Da chave do reino de Deus. Estes serão chamados filhos do Altíssimo. Quer dizer, filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Esses receberão o anel de autoridade. O filho pródigo recebeu o anel de autoridade quando ele regressou aos terrenos do pai, pois ele resolveu cair nos contos do vigário, nos sopros, nos enganos, nas sugestões da cidade grande. O resultado foi miséria, 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 miséria. Foi lidar com porcos. Foi lidar com porcos. E o resultado, seus trajes tornaram-se farrapos. Farrapos. O retrato do filho pródigo distante da casa do pai. Um farrapo humano. Um farrapo humano. Miséria, miséria, pobreza, 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 pobreza. Desejava comer as bolotas dos porcos. Eis a recompensa do afastamento da casa do pai. Miséria, 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 miséria. Nós temos uma missão. Mostrar o caminho do alto. Deus quer que a vontade dele seja feita na terra como ela é feita no céu. Para isso temos que divulgar a
as chaves do reino de Deus. E foi nos dada essa autoridade. Jesus mandou o ide e proclame a todos cantos da terra as chaves do reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, e então virá o fim. Você está vendo a sua missão, meu amigo? Você está vendo a sua missão agora? Você consegue ver que você é um filho de Deus? Você consegue ver que Jesus Cristo te deu autoridade? Jesus Cristo entregou a você o anel de filho de Deus. A Escritura diz, e deu-lhes poder para tornarem-se filho de Deus. Quem? Quem? Aqueles que crerem em Jesus Cristo. Eles se tornarão o quê? Se tornarão filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Quem? Aqueles que crerem em Jesus Cristo. E como é que vão crer em Jesus Cristo? Se não houver pregação, compartilhamento das chaves do reino de Deus, os evangelhos de Jesus Cristo. Essa missão é minha e sua. E então virá o fim. O fim. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão, disse Deus.